Então, vamos começar a nossa leitura hoje do documento 191, e eu vou compartilhar com vocês. E alguém está disposto a ler? Eu posso ler, Lívia. Ah, obrigada, Egli. Documento 191, as aparições aos apóstolos e aos outros líderes. Domingo da Ressurreição foi um dia terrível na vida dos apóstolos. 10 deles passaram a maior parte desse dia na sala de cima, com as portas fechadas. Eles poderiam ter saído de Jerusalém, mas receavam ser presos pelos agentes do Sinédrio, caso fossem encontrados nas ruas. Tomé remoía-se sozinho em Betfagé, com seus problemas. Ele teria feito melhor se tivesse permanecido com seus companheiros apóstolos, pois podia tê-los ajudado a dirigir as suas discussões por caminhos mais úteis. Durante todo o dia, João alimentou a ideia de que Jesus havia realmente ressuscitado dos mortos. Ele lembrou que, em nada menos do que 5 vezes diferentes, o Mestre afirmara que ressuscitaria e de que, pelo menos, 3 vezes fizera alusão ao terceiro dia. A atitude de João tinha uma influência considerável sobre todos, e especialmente sobre o seu irmão Tiago e sobre Natanael. João os teria influenciado mais, não fosse ele o membro mais jovem do grupo. O isolamento deles tinha muito a ver com os seus problemas. João Marcos mantinha-os em contato com os acontecimentos no templo e informava-lhes sobre os muitos rumores que eram difundidos na cidade, mas não ocorreu a ele reunir notícias sobre os grupos diferentes de crentes para os quais Jesus havia já se mostrado. Esse era o tipo de serviço que até então havia sido prestado pelos mensageiros de Davi, mas todos estavam fora no seu último compromisso de arautos da ressurreição junto àqueles grupos de crentes que moravam longe de Jerusalém. Pela primeira vez, e em todos esses anos, os apóstolos compreenderam o quanto dependiam dos mensageiros de Davi para a informação diária a respeito dos assuntos do reino. Como era típico dele, durante todo o dia, Pedro vacilou emocionalmente entre a fé e a dúvida a respeito da ressurreição do Mestre. Pedro não podia esquecer a visão das mortalhas dispostas na tumba, como se o corpo de Jesus houvesse evaporado de dentro delas. Mas, raciocinava Pedro, se ele ressuscitou e se pôde mostrar-se às mulheres, por que não se mostra a nós, seus apóstolos? Pedro ficava cada vez mais pesaroso quando pensava que talvez Jesus não tivesse vindo a eles devido à sua presença entre os apóstolos, por ele haver negado a Jesus naquela noite no pátio de Anás. E Pedro, então, reconfortava-se com as palavras trazidas pelas mulheres, e de contar aos meus apóstolos e a Pedro. Contudo, encontrar encorajamento nessa mensagem implicava que ele tivesse de acreditar que as mulheres haviam realmente visto e ouvido o Mestre ressuscitado. Assim,
Pedro alternou-se entre a fé e a dúvida durante o dia inteiro, até um pouco depois das 8 horas, quando se aventurou a ir ao pátio, até o pátio. Por haver negado ao mestre, Pedro pensou até em separar-se dos apóstolos para não impedir que Jesus viesse até eles. Tiago Zebedeu, a princípio, defendia que deviam todos ir até a tumba, era firmemente a favor de fazer algo para ir ao fundo do mistério, ir ao fundo no mistério. Foi Natanael que os impediu de ir a público, como queria Tiago, e o fez relembrando-lhes da advertência de Jesus contra colocar em perigo indevidamente as próprias vidas nesses momentos. Por volta do meio-dia, Tiago havia deixado estabelecido com os outros que todos aguardariam, mantendo-se vigilantes. Pouco falou, pois estava tremendamente desapontado por Jesus não se mostrar a eles, e não sabia das muitas aparições do mestre aos outros grupos e indivíduos. André prestou muita atenção a tudo nesse dia. Estava excessivamente perplexo com a situação e, se de dúvidas, ele as tinha mais do que as suas próprias. No entanto, ao menos desfrutava de um certo sentimento de liberdade em relação às responsabilidades de liberar os seus companheiros apóstolos. Ele estava, de fato, grato por haver sido liberado pelo Mestre do peso da liderança, antes de cair nesse período de desorientação. Mais do que uma vez, durante as longas e estafantes horas desse dia trágico, a única influência que dava força ao grupo era a contribuição frequente do conselho filosófico característico de Natanael. Ele fora realmente a influência controladora sobre os 10 durante todo o dia. Nem por uma vez se exprimiu a si próprio a respeito de crer ou não crer na ressurreição do Mestre. Mas, à medida que o dia passava, ele ficava cada vez mais inclinado a acreditar que Jesus havia cumprido a sua promessa de ressurreição. Simão Zelote estava demasiadamente oprimido para participar das discussões. Passava a maior parte do tempo reclinado em um estofado a um canto da sala, com o rosto voltado para a parede. E não havia falado mais do que meia dúzia de vezes durante todo o dia. O conceito que fazia do reino tinha ido por terra, e ele não podia vislumbrar que a ressurreição do Mestre poderia mudar substancialmente a situação. O seu desapontamento era pessoal por demais e, ao mesmo tempo, demasiadamente agudo para conseguir recuperar-se logo, mesmo diante de um fato tão estupendo quanto a ressurreição. Ainda que pareça estranho, Filipe, que geralmente expressava-se pouco, falou muito durante a tarde desse dia. Pouco disse pela manhã, mas durante toda a tarde fez perguntas aos outros apóstolos. Pedro sempre ficava irritado com as perguntas de Filipe, mas os outros as encaravam com bom humor. Felipe estava particularmente desejoso de saber, no caso de Jesus haver realmente saído da tumba, se o seu corpo traria as marcas físicas da crucificação. Mateus estava bastante confuso. Escutava as discussões dos seus companheiros
mas passava a maior parte do tempo repassando mentalmente o problema futuro das finanças deles. À parte a suposta ressurreição de Jesus, Judas fora embora, Davi, sem a menor cerimônia, havia passado a ele os fundos e todos permaneciam sem um líder com autoridade. E antes de chegar a considerar seriamente os argumentos dos demais sobre a ressurreição, Mateus havia já visto o Mestre face a face. Os gêmeos Alfeus participavam pouco dessas discussões sérias. Estavam bastante ocupados com as suas ministrações costumeiras. Um deles expressou a atitude de ambos quando disse, em resposta a uma pergunta feita por Filipe: Nós não compreendemos a ressurreição, mas a nossa mãe nos diz que falou com o Mestre, e nós acreditamos nela. Tomé estava em meio a um dos seus típicos ataques de depressão desesperada. Dormira uma parte do dia e caminhou pelas colinas no resto do tempo. Sentia uma grande necessidade de unir-se aos seus amigos apóstolos, mas o desejo de ficar só era mais forte. O mestre retardou a sua primeira aparição moroncial aos apóstolos por várias razões. Primeira, queria que eles tivessem tempo, depois de terem ouvido sobre a sua ressurreição, de pensar bem sobre o que ele lhes dissera sobre a sua morte e sobre a ressurreição quando ainda estava com eles na carne. O mestre queria que Pedro vencesse algumas das dificuldades que lhe eram peculiares antes de manifestar-se a todos eles. Em segundo lugar, desejava que Tomé estivesse com eles no momento da sua primeira aparição. João Marcos localizou Tomé na casa do irmão de Simão, em Betfagé, nesse domingo pela manhã, trazendo uma informação sobre isso aos apóstolos por volta das 11 horas. A qualquer hora durante esse dia, Tomé teria voltado até eles, se Natanael ou quaisquer dos outros apóstolos tivessem ido buscá-lo. Ele realmente queria retornar, mas, tendo saído como fez na noite anterior, era orgulhoso demais para voltar tão cedo por sua própria conta. No dia seguinte, tão deprimido, ele encontrava-se que demoraria cerca de uma semana para tomar a decisão de retornar. Os apóstolos esperavam por ele e ele desejava que os seus irmãos o procurassem e lhe pedissem para voltar. Tomé, assim, permaneceu longe dos seus companheiros até o próximo sábado à noite, quando, depois que caiu a noite, Pedro e João foram a Betfagé e o trouxeram de volta. E essa também era uma razão pela qual eles não foram imediatamente para a Galiléia, depois que Jesus apareceu pela primeira vez para eles. Eles não iriam sem Tomé. Obrigada. Obrigada, obrigada, Egli. A palavra está aberta. Interessante, né, que eles é o relato do que cada um, como cada um se sentia depois da morte de Jesus, né? Porque eles estavam ali, e não sabiam se Jesus, alguns não tinham muita certeza que Jesus tinha ressuscitado. Então, é o relato de cada um. Muito interessante essa revelação.
E o conflito também, né, que cada um trazia, se era verdade ou não a ressurreição, né? Eles É, estavam muito na dúvida, né? Tudo numa confusão mental assim muito grande, atordoado pelo impacto da morte e também pelo impacto da notícia da crucificação, né? Então é muito sim, interessante ver assim o, a característica que cada um tem, né? Naquele momento de desespero e dor, como que reagem. É bem sim. interessante. Sim. E eles estavam abalados, né? E um tempo para eles adaptarem aquele primeiro momento, né? Ah, é, que Jesus deu nesse período É, também. e, sobretudo, para também ter espaço à curiosidade, né? Aquela vontade de saber mais sobre tudo que eles esperavam que pudesse acontecer ou não, que sinais poderiam aparecer, né? E Uhum. adaptação mesmo. É, E é uma Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção também, porque eles estavam, de certa forma, numa expectativa, né? E também, por que que Jesus não apareceu para eles em primeiro lugar, né? Porque É, eles são os apóstolos, os mais allegados, os mais próximos, e foi aparecer para outros, né? Antes deles. Então, isso também acho que deixaram eles bastante confusos, Intrigados, né? né? Sem é, e uma das entender. Mas, razões, gente, eu acho que esse negócio de quem foi o primeiro é muito materialista, né? Talvez até por isso mesmo que ele falou, olha, vou falar com todos os outros, porque com os apóstolos ele estava há anos e anos e anos e anos falando com eles. Então ele foi sim, falar com, né, todos os outros, né? Mas ele apareceu para todo mundo, né? é, para a maioria dos crentes, né? É muito interessante. Eu sempre me coloco na situação, como seria se eu tivesse lá? Como seria se fosse agora? O que faríamos? Eu acho que a nossa sociedade não mudou muito a maneira de ver a morte, né? Ver um acontecimento assim tão trágico. Nós não temos ainda emoções tão apuradas e tão desenvolvidas para de pronto ter uma reação com sabedoria. Eu acho que não seria muito diferente se eu tivesse com a cabeça que tenho hoje, se eu tivesse lá naquele momento, eu acho que eu não teria agido muito diferente, porque o que ficou muito claro é que eles foram tomados por uma emoção, por uma tristeza tão profunda, né? Então eles É, não conseguiam nem reagir. E eles que conviveram com o mestre não alcançaram um desenvolvimento emocional tão diferente do que nós temos hoje. Eu não vejo muita diferença. Pode ser que eu sim, esteja errada, mas é a minha opinião. Eu não, concordo com você, sabe, Vani? Eu também, muitas vezes, eu me coloco, assim, na situação ali dos apóstolos, me coloco ali, acho que eu estaria aterrorizada de medo e de angústia e como aquele sentimento de orfandade muito grande ali, de perder o mestre, perder a direção, né? Então, acho que eles vão aos poucos, né, retomando aí o poder, depois com o Espírito da Verdade, depois com as novamente a presença de Jesus e tudo que foram assim ajustando, mas eu também me coloco muitas vezes, a maioria das vezes, no lugar dele, acho que não mudaria muito também, não. Realmente, olhando com bastante sinceridade como eu viveria essas emoções, acho que seria assim. sim. Daniela? Que eu acho mais massa dessa, dessas reações dos apóstolos é exatamente porque está cumprindo com um propósito. Porque assim, por que que Jesus escolheu quem ele escolheu e por que que a gente, quando vai comentar, fala, ai, acho que eu não mudaria não. Ai, se eu tivesse lá, eu reagiria assim e tudo. Porque é exatamente isso daí o grande ponto. Você tá vendo uma mente tão universalizada, tão assim,
normal até hoje, que só assim pra gente olhar, cara, mas que coisa besta, né? Ah, parece que teve uma festa de aniversário e eu não fui convidada, porque o mestre morreu e apareceu primeiro pra mulher e não apareceu pra mim. A gente vai vendo assim essas coisas, sabe? E vai chegando assim essa parte, meu Deus, que oportunidade, né? Tá mostrando assim nitidamente um ensinamento usando assim bem na prática, por isso que teve aí. Eu só não entendi muito como é o nome do que estava depressivo. Por que que ele ficava depressivo? Ele já era depressivo assim? Era O... característica dele. Ah, ele era depressivo, É, né? ele tinha, assim, umas... É Tomé, né? Ele... É, ah, tá. E Ele ele ficou tomava esperando, né? Rivotril na época. Rivotril. Oi, Marcos? Ele tomava Rivotril, né? Pois é, um chazinho de Ele, camomila. ele representa o nosso time dos Rivotriz, então, os depressivos. É, Legal, pois é interessante. Já todo mundo teve uma reação assim, gente, é tão interessante, né? É só escolhendo, não, isso aqui eu não quero ser assim, isso daqui foi assim. Ixi, uhum. esse aqui agiu assim, que saco, né? Não tem mais tempo para isso. Assim, eu acho interessante é isso daí, assim, quando chega nessa parte assim que você vai vendo, caramba, é isso mesmo. Que ótima escolha que fizeram desses apóstolos para revelar, para mostrar pra gente. Pessoas comuns, né, que têm os mesmos problemas que nós temos, mas que... E também de fé, porque para Jesus várias vezes disse que ressuscitaria, né? E também disse que queria ser preso pelos sacerdotes. Jesus já sabia disso, falou para os apóstolos. Mas é aquela história, né? A maioria deles ali tinha uma dúvida, não tinha, tinha uma dúvida, né? E, e depois ainda ficou com certo ciúme porque Jesus aparecia para os outros e não aparecia para eles. Então ficou ainda. Achei engraçado a ingenuidade, né, dos Alfeus, assim, né, com a pessoa que não é cheia de coisa, né? Ah, minha mãe, a mãe falou que ele ressuscitou, então a gente acredita nela, então foi isso mesmo que aconteceu. Ai, 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 os gênios Alfeus. É E uma graça isso. O Elina tá comentando aqui no chat que com todo mundo de luto, o Matheus pensando na grana, na bufunfa. Eita, meu Deus, e como é que vai ficar Não, com mas para você ver, né, que a característica mesmo de cada um. Ali, meu Mateus era prático, né? Com que diz, bom, agora a gente tem que continuar, né? O que que nós vamos fazer? Estava chocado, mas na verdade ele é mais prático, assim, uma pessoa prática, né? É assim. Tem os que são mais sentimentais, outros são mais práticos, sempre porque senão, quando alguém morre, tem que enterre, né? Porque fica chorando, 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 alguém vai ter que, né? Ter os procedimentos práticos dele. Então é assim mesmo a vida. É curioso assim, o Natanael, cada um com as suas características, né? O filósofo É, Natanael, ele estava ali assim fazendo um papel assim muito de acolhedor, entendendo a situação e ajudando bastante, dando estímulo, né? Felipe desandou a fazer perguntas, né? O outro caiu em depressão, o outro é muito interessante de acordo com a característica que cada um já trazia, né? O que é, que faz assim a situação às vezes de impacto, né? sim, Traumático, porque eles estavam todos muito chocados com todo esse evento que estava da crucificação e ainda mais da ressurreição, mais ainda, né? Então, muitos nem lembravam mais dessa fala de Jesus e é. nem conseguia E fazer foi tudo muito associação. chocante, né? É. Foi tudo muito chocante na sexta-feira. Oi, Daniela. aí quais foram os únicos que não tiveram dúvidas sobre a ressurreição, porque também aí tem a questão assim, que não foi qualquer morte, né? Era a morte de Jesus, que falava que ia ressuscitar, e aquela coisa toda. Só foi o Zebedeu, né? Que acreditou que ele tinha, que teve aquele negócio mesmo assim, não, ele ressuscitou sim e tudo, mas de resto, todos duvidaram, todos ficaram assim duvidosos e Não, falaram, não, os gêmeos não, Daniela. Os gêmeos Alfeus não. Eles acreditaram, acreditaram na mãe, que
Eles estavam bem de boa, entendeu? De boa. Olha, a mãe falou que eles ressuscitaram e a gente acredita nela. Que Confiaram, ela né? viu. É. E parece que o Tiago, o João tinha uma certa dúvida. Pedro também, né? Ele tinha, assim, mas eles acreditavam, mas eles queriam ver para crer. Eram meio Tomé, mas não diziam muito abertamente. Eles queriam ver É, Jesus, né? e na experiência deles, né, com tudo, era uma experiência diante de um mistério, né? Porque É. nunca ninguém morreu e ressuscitou. É Não, mas o interessante, mestre, né? Yara, é que eles viram, o que eu acho interessante é que eles viram o Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, É verdade. né? Então, sabe, tem certas coisas que a gente fica, né? Puxa, mas Jesus ressuscitou. Mas de certo eles perguntam, será Mas que é Jesus pode diferente. ressuscitar ele Diferente. mesmo? É diferente, né? Será que Jesus, quem é que vai ressuscitar Jesus? Será que ele pode ressuscitar ele mesmo? É um mistério ainda maior, É, né? é Daquele verdade. problema Ai, do pessoal antigamente, que eles queriam provas em cima de provas, em cima de provas. Ai, você provou, eu quero mais provas. Não, mas eu É quero como mais provas. atualmente, né, Marcos? Não, mais provas. Não, eu quero mais provas. Não, você provou? Não, não, você então é do demônio. Não, É. provou, então você é do demônio. Não, mas eu provei para você que eu sou. Não, não, então você. Não, então é do demônio. Mas que prova que você quer? Você quer que eu mande um meteoro na sua casa? Sei lá, né? Esse É, pessoal, que prova que queria, né? O cara sim. ressuscitou o outro, né? 4 dias depois, não foi nem três, foi 4 dias É, depois, justamente por causa da crença do pessoal. Ele falou: não, eu vou ressuscitar 4 dias depois, para o pessoal ver que não tem nada a ver com a crença deles. Não, não, você é do demônio. Eu falo, mano, então tá bom, eu vou tacar um meteoro nesse lindo planeta, aí você vai acreditar em mim. Ah, não, aí você, sei lá, fico é. muito, muito, muito indignado com essas coisas, sabe? O Uhum. É, mas é cara cada. fez o outro lá, cego, ver, sabe? Ah, não, você não sei o quê. Meu, o que que você quer mais que eu faça? Sei lá, É. eu fico indignado com essas coisas. Seu Moacir, Então, mas quando vocês estavam falando aí que ressuscitou Lázaro, foi fisicamente. Lázaro ressuscitou fisicamente. Agora, eu tenho uma ideia que a ressuscitação de Jesus não foi física, foi jamais moroncial, já foi alguma coisa bem diferente. Então, os milagres que ele fez, tudo bem, lá do pão, dos peixes, mas Lázaro e o cego lá, foi físico. Realmente a gente poderia considerar. Agora, quando ele ressuscitou e apareceu para os apóstolos, Comentário aqui eu não também. tenho absoluta certeza, mas eu penso que não foi fisicamente como o Tomé, o Lázaro. Entendeu? Isso não foi. é uma dúvida que tem aí. Foi um tipo de aparição mais moroncial, foi mais. moroncial, seu Moacir. Foi moroncial. Então, Não justamente. foi físico. É. Então não dá para comparar o Lázaro Uhum. com que os apóstolos, muita gente viu o Lázaro Mas, ressuscitar. o povo ainda acredita que foi física, que foi físico, que foi aquele Jesus que estava na tumba que ressuscitou. Pois é, Em pois é. corpo. O pessoal ainda pensa, a igreja ainda pensa assim. Só que Então, a gente sabe que foi em forma, ele ressuscitou e em forma moroncial, justamente. né? Seu Leopoldo, Não, só o comentário que a Daniela estava falando a respeito do Davi Zebedeu, né? Ele era aquele que tudo que Jesus falava, ele aceitava, não questionava, né?
Aí quando ela falou Zebedeu, Daniela, você estava falando sobre Davi, né? Que Davi é aquele que tudo que Jesus falava, ele aceitava sem questionar, não é isso mesmo? Acho que era ele, que foi quando É o Davi, teve a Davi, notícia né? da ressuscitação, ele foi o único que não duvidou e mandou logo É. espalhar a notícia. Ele nunca duvidou do que Jesus falava, né? Ele aceitava, não Ah, o questionava. Davi, né? O Davi. Davi Zebedeu. Esse aí é o Puxa, exemplo, esse daí é o exemplo que eu gostaria de seguir, viu? Esse daí eu é, achei assim, o que mais me surpreendeu, assim, porque, meu Deus, esse daí é o retrato de um negócio assim que até hoje eu não consegui desenvolver, né? Sou igual esses apóstolos aí. O Marcos ficaria super indignado comigo, porque eu quero prova, cadê? Não, tô acreditando, não, fico nessa. Tô indignado já. mas sabe o que que eu penso? Sabe o que que eu penso, Marcos? Que cada um faz uma experiência diferente. O Daniela também, né? Cada um faz uma experiência diferente e a gente tem certas características, né? Nós somos um diferentes dos outros. Então, uns têm mais fé, outros têm menos fé, né? Mais dúvidas, acredita mais, outros têm mais dificuldade, né? Alguns leem o livro de Urântia e acham que aquilo que estão na Bíblia, que a Bíblia é mais completa, não sei o que. Então, cada um está na sua experiência e o importante é que a gente acredite em Deus. A gente gostaria de ser igual a Davi, ter uma fé assim inquebrantável. Puxa, então é uma meta que nós temos, né? Que bom. Que bom que a gente possa ter essa meta de ter mais fé. E acho que todos aqui tem esse objetivo também, né? Mas cada um está numa experiência e se eles acreditam em Deus, isso vai bastar para que eles ressuscitem, né? Ressuscitem e se eles fazem o bem, acreditam em Deus, vão ressuscitar e vão continuar ali a progressão, né? O progresso, a ascensão. E tem Ah, também outro aspecto, né, gente? Foi uma sucessão profunda e desumana de muita violência com Jesus, né? Então, assim, sim, estava isso tudo ainda à flor da pele. é, E ainda assim, sempre o mistério, o desconhecido, tudo que se foi dito, claro, mas tudo ainda por ser processado, né? Absorvido como uma experiência mais calma de tudo que estava acontecendo ali, né? Mas dentro de uma nova realidade completamente inusitada, que não tinha nada que se esperar assim, tão de concreto, mesmo até os que tinham mais fé, né? Como é que seria? Era, como a Egli falou, era um ambiente de muita expectativa. E eu acho que de curiosidade também. é, a gente é muito curioso. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura? Que tem coisas bem legais ainda para frente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário sobre quem gostaria de ler então a próxima? Que agora ele vai aparecer ao Pedro. Eu posso ler. Obrigada, Yara. A aparição a Pedro. Eram quase 8:30 da noite desse domingo, quando Jesus apareceu para Simão Pedro no jardim da casa de Marcos. Essa foi a sua oitava manifestação moroncial. Pedro estivera vivendo sob uma pesada carga de dúvida e de culpa desde que havia negado o Mestre. Durante todo o dia de sábado e nesse domingo, ele lutou contra o medo de que talvez não fosse mais um apóstolo. Tremia de horror pela sorte de Judas e chegou mesmo a pensar que também ele próprio havia traído seu mestre.
Durante toda essa tarde, ele pensou que poderia ser a sua presença junto aos apóstolos que estivesse impedindo Jesus de aparecer para eles, desde, claro, está que ele tivesse ressuscitado dos mortos. E foi para Pedro, em tal estado mental e de alma, que Jesus apareceu enquanto o apóstolo deprimido perambulava entre as flores e os arbustos. Pedro pensou no olhar amoroso do mestre ao passar pelo portal de Anás, e enquanto remoía na sua mente aquela mensagem maravilhosa que foi trazida para ele logo cedo naquela manhã, pelas mulheres que vieram da tumba vazia, e de contar aos meus apóstolos e a Pedro. Assim, passando a contemplar essas demonstrações de misericórdia, a sua fé começou a superar as suas dúvidas, e ele permaneceu quieto, cerrando os punhos e dizendo em voz alta: acredito que ele tenha ressuscitado dos mortos. Irei dizer isso aos meus irmãos. E ao dizer isso, subitamente apareceu em frente dele a forma de um homem que se dirigiu a ele em um tom familiar, dizendo: Pedro, o inimigo desejou levar-te, mas eu não desistiria de ti. Eu sabia que não era de coração que tu me havias negado, e, portanto, eu o perdoei antes mesmo de me pedires. Mas agora tu deves parar de pensar em ti próprio e nas complicações do momento, enquanto te preparas para levar as boas novas do Evangelho para aqueles que estão na escuridão. Não deves mais ficar preocupado com o que possas obter do reino, mas deves antes te empenhar naquilo que podes dar àqueles que vivem em extremada miséria espiritual. Prepara-te, Simão, portanto, para a batalha de um novo dia, para a luta contra as trevas espirituais e as dúvidas malignas das mentes naturais dos homens. Pedro e o Jesus moroncial caminharam pelo jardim e conversaram sobre coisas do passado, do presente e do futuro por quase 5 minutos. Então o mestre desapareceu da vista dele, dizendo: adeus, Pedro, até que eu te veja junto com os teus irmãos. Por um momento, Pedro foi vencido pela compreensão de que havia falado com o mestre ressuscitado e que poderia estar certo de que era ainda um embaixador do reino. Havia acabado de ouvir o mestre glorificado, exortando-o a ir pregar o evangelho. E, com tudo isso dentro do seu coração, correu até a sala de cima e, ante a presença dos seus companheiros apóstolos, em uma excitação resfolegante, exclamou: eu vi o mestre, ele esteve no jardim. Falei com ele e ele perdoou-me. A declaração de Pedro de que ele havia visto Jesus no jardim causou uma profunda impressão nos seus companheiros apóstolos, e eles estavam já quase prontos para acabar com as suas dúvidas, quando André levantou-se e os advertiu para que não se deixassem influenciar muito pelo relato de seu irmão. André sugeriu que Pedro já houvera antes visto coisas que não eram reais. E, ainda que André não tivesse feito alusão direta à visão da noite no Mar da Galileia, em que Pedro dizia ter visto o Mestre vindo para eles, caminhando sobre as águas, ainda assim disse o suficiente para fazer todos os presentes entenderem que tinha em mente esse incidente. Simão Pedro ficou muito magoado com a insinuação do seu irmão e imediatamente caiu em um silêncio ressentido. Os gêmeos ficaram conduídos por Pedro e ambos aproximaram-se para expressar sua compaixão e dizer que acreditavam nele, e para reafirmar
que a própria mãe deles também havia visto o mestre. Quer pausar, Lilian? Obrigada. Ok. Vamos colocar agora aí. E daí, agora o Pedro viu, mas interessante, né? Ali diz que ele viu um homem, então Jesus não estava na sua forma ainda. Interessante, né? É só quando Jesus falava que daí eles reconheciam Jesus, mas eles não estavam completamente, não sei como dizer, sim, acho que eles não conseguiam colocar a forma de Jesus como era. É, pode dizer, Daniela. Eu sei que nessa leitura aí que estava relatando o estado do Pedro, dá para a pessoa, pelo menos eu, né? Eu senti literalmente o peso do Pedro de ficar naquele sentimento de culpa, de remorso, de ter traído, de sentir indigno e aquela coisa toda, e ainda vai encontra, diz que encontra Jesus que viu. E aí, 5 minutos de conversa, cinco. Falaram sobre o passado, o presente e o futuro. 5 minutos, em 5 minutos. E assim, e a profunda assim, decepção, né? Porque era irmão de sangue dele, né? O que falou lá, não, ele não André, Isso. bota tanta fé, não, porque ele já alucinou uma vez e tudo. Tipo assim, gente, meu Deus, que coisa assim, que baque, né? Que coisa mais assim, coisa louca. Colocou um balde de água fria no André, no Pedro, o André. Olha, não dá para acreditar muito dele, não, porque ele já sonhou, por isso que é verdade, né? E eu, meu pé no chão, assim, mas eu fiquei bastante. Dá até uma emoção, né, de ver que Pedro se sentiu perdoado. Ele é, se sentiu perdoado. Eu achei isso assim muito legal, porque ele achava que ele nem seria mais, eu acho que eu não sou mais apóstolo. Não sou mais apóstolo e acho que Jesus não aparece para mim, porque não aparece para os apóstolos porque eu estou lá no meio. Jesus não quer mais nem me ver. Porque ele diz assim, né? Olha, manda avisar os apóstolos e Pedro. Ué, como assim os apóstolos e Pedro, né? Mas quando Jesus vem com todo o amor, né? Ele deve ter assim, ficado maravilhado, tanto que ele foi com tudo lá, né? Foi com tudo contar para os apóstolos, recebeu ali do. E novamente os alfeus foram consolar o Pedro, porque ó, a mãe falou que Jesus ressuscitou, meu filho, nós acreditamos em você. Ai, que graça. Egli? Eu também achei bem interessante essa parte assim do acolhimento e amor, compaixão que Jesus oferece a Pedro, né? Porque é um peso enorme. Ele está ali carregando a culpa e todo esse esses pensamentos assim do que ele já tinha negado, etc. E outra coisa que me chama muita atenção é essa a compaixão dos Alfeus, né? De chegar próximo a ele estava ali muito ressentido e magoado com o irmão, e aí os Alfeus vão ali para dar um apoio, para, né, assim, ajudá-lo a sair dessa situação e e estarem aí juntos, né, nessa cumplicidade de que ambos já acreditavam também. Então, achei bem bonitinho essa atitude dos Alfeus. É, sim. e eram sentimentos profundos que ele estava tendo, né? Porque será a dúvida, será que eu ainda sou apóstolo, né? A própria culpa, a tristeza, né, dessa situação toda, mas sobretudo o que me chama a atenção é que nessa ausência da participação dele ali em harmonia, em união com os outros, ele estava muito presente com Jesus, né?
mesmo na ausência de Jesus ali para todos, para Pedro, ele estava muito presente dentro dele, né? E foi muito tocante Jesus ter estado pessoalmente e individualmente com ele, que precisava realmente assim processar melhor tudo isso, sentir o perdão de Jesus, né? E compreender que para Jesus o importante era como que eles poderiam se preservar para ter a oportunidade da continuidade com eles e com a continuidade das revelações que eles iriam levar para as pessoas. Não só revelações, mas assim, ensinamentos, né? Então, Pedro precisava ser reintegrado com ele próprio. E quando ele se lembrou de Jesus, interessante que ele se lembrou de uma imagem pura, que foi uma imagem amorosa de Jesus para com ele, né? Então, eu sinto assim que o amor que Jesus era capaz de sentir sobre variadas condições e conflitos e tudo mais, era o que mais tocava a eles, né? Verdade, Yara. Daniela e depois seu Monseiro. Pois é, mas nessa parte dessa, dessa reintegração, Yara, que tu falou do Pedro, que ele, tipo assim, ele teve lá a presença de Jesus e tudo, e ele frisou para ele, olha, você me negou, o inimigo quis te lavar e tudo, mas eu te perdoei. Assim, ele recebeu um perdão assim direto, aquela presença direta. Todo mundo deve imaginar como que deve ser assim aquela emanação de amor do Cristo falando para ele, aquela coisa toda. Mas assim, indo um pouco além do que está aqui na leitura, né? O modo como Pedro escolheu morrer, parece que ele pediu que virasse a cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno. Parece que foi uma coisa que ele não conseguiu integrar, mesmo ele tendo feito tudo que Jesus pediu para ele, né? Olha, você tem que focar agora nisso daqui e tudo, você está perdoado, mas parece que a impressão que me passa foi que ele foi uma figura que o que ficou assim de ensinamento assim é que às vezes até a gente se coloca nesse lugar também. Você sente, se sente perdoado por Deus, você se sente perdoado por Cristo e tudo, mas fica uma coisa do próprio auto perdão, de uma coisa indigna que você carrega, que enfim, ficou assim, como se fosse essa lacuna em aberta na vida do Pedro, que até quando ele foi morrer, ele não vira minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Ele carregou esse sentimento de indignidade até o fim da vida dele. Obrigada, Daniela, seu Monseiro. Então, eu penso o seguinte, que isso aí só estava na cabeça do Pedro, mas isso pode servir de exemplo para nós, quando nós muitas vezes cometemos algum erro, né? E isso fica na nossa consciência, nós mesmos não nos perdoamos. Por mais que a gente entenda o que foi feito, se arrependa, e, enfim, a nossa consciência muitas vezes é que dita determinadas regras para nós, na nossa vida. Então, no mundo hoje, tem muita gente assim, porque a gente se sente culpado de muitas coisas que muitas vezes não tem nada a ver. E o Pedro foi um desses, né? Ele pôs na cabeça aquilo e até o final da vida dele ele mandou virar ele de ponta cabeça porque ele morreu achando que ele era ele cometeu um erro, né? Então, às vezes não é bem assim que nós devemos proceder, né? Com a nossa consciência. Tem um problema de consciência. O Dani, terminou, Márcio? Sim,
Deu um negócio aqui. Saúde. Oi, pode ir. Não, eu tô só aguardando, estava aguardando o Moacir ficar um pouco mais refeito. Tem muitas tosses, né, gente? Aqui, ó, eu também, também tossi aqui. Mas eu quero dizer para Dani, sim, Dani, eu concordo com você. Ainda assim, ele foi reintegrado ali, né? O perdão de Jesus permitiu que ele tivesse um papel de continuidade como apóstolo, né? Assim, ele teve uma participação. Agora, realmente, a gente percebe que tanto nós como os apóstolos, eles não compreenderam tudo, não deram conta de tudo, porque nós somos humanos, né? Nós estamos aqui, mas ele, apesar de ter feito o que fez, ele, a partir daí, ele se uniu novamente ali ao grupo, ele participou. Então, isso também é algo que eu valorizo, sabe? Assim, que a gente possa pensar que a gente pode, sim, aproveitar novas oportunidades. Agora, essa coisa do perdão, do auto-perdão, a gente tem essas questões também dentro da gente, né? É difícil lidar com isso. Mas ainda assim, ao que foi, atribuído a ele, ele respondeu como pôde, né? E que a gente possa se lembrar que a gente também pode fazer tudo o que for possível para a gente, mesmo em circunstâncias que às vezes a gente tem aquele sentimento ali dentro, né? Por algum erro cometido, algo que a gente acha imperdoável, né? Somos humanos, mas que a gente possa ter condições de, na nossa humanidade, nos tornar mais humanos e, na nossa humanidade, sermos nós, na nossa vastidão, então, vastidão e mistério, né? Porque o impossível é o que nos forja, é o que revela quem somos, né? Obrigada, Yara. Ah, Então, a questão de Pedro ter morrido na cruz de cabeça para baixo, ela não é revelada assim no livro de Urante. Eu vou ler para vocês como que foi a partida de Pedro, de acordo com o livro de Urante, tá? ótimo. Então, assim, e assim, este homem, Pedro, o íntimo de Jesus, um dos que fizeram parte do círculo interno do Mestre, partiu de Jerusalém, proclamando com poder e glória as boas novas do reino, até que a plenitude da sua ministração tivesse sido alcançada. A plenitude, pensa bem. E ele se considerou como um digno recebedor de altas honrarias quando seus captores informaram-lhe que ele deveria morrer como seu mestre tinha morrido, na cruz. Dessa forma, Simão Pedro foi crucificado em Roma. Então, aqui não diz que Simão Pedro foi crucificado de ponta cabeça, e ele aqui dá a impressão que ele não guardou nada, assim, ele realmente recebeu o perdão de Jesus e sentiu esse perdão e continuou com a sua missão, tanto que ele foi um grande pregador, né? Ele foi uma Sim, grande figura, um dos maiores apóstolos e continuou ali e faleceu. A mulher dele, né, por curiosidade, na mesma, no mesmo, acho que no mesmo dia, no mesmo dia ela foi atirada aos leões, às bestas selvagens, né, na arena lá de Roma. Ela morreu desse jeito também. Também foi mártir. Daniela.
Ah, então tá explicado. Essa revelação que Pedro morreu com a cabeça de cabeça para baixo é uma revelação bíblica que não está no livro de Urântia. E o que o livro de Urântia está dizendo é exatamente o que a Yara falou, que ele foi reintegrado. E com as suas palavras também, que ele morreu, ele se sentiu, até falou, inclusive, o oposto do que eu tinha dito, que ele se É, sentiu foi digno. digno. Então, aquele momento que ele recebeu, que ele viu o Jesus por 5 minutos, foi o suficiente para tirar toda aquela carga. Ele não viveu. Essa foi uma impressão do livro da Bíblia que eu tinha pego, que do livro de Urântia está revelando outra coisa. Está dizendo Outra coisa. exatamente o oposto. Ele recebeu aquilo, porque ficou um negócio esquisito. Poxa, uma presença dessa apareceu só para ele, conversou só com ele. Porque quando você está sobrecarregado, a presença de Cristo, assim, deve ser uma coisa muito marcante, deve tirar até, sei lá, de não sei quantas vidas além os pesos que você tenha. E para É, ele e ter não, morrido assim, foi um negócio meio esquisito. Então, gostei. é, e não Mas é foi só, a gente vai ver na sequência que não foi só nesse momento que ele conversou com Pedro, mas ele vai conversar várias outras vezes, vai aparecer para os apóstolos, vai conversar com eles depois, mais tarde, na Galileia, e é muito legal essas aparições. Nós estamos na oitava, né? Se veja, é, Jesus foi aparecer para Pedro na oitava, né? Então, na É. oitava aparição. Então, muito legal. E o que mais que eu ia falar? Tá no documento 139 que fala sobre a vida dos apóstolos, é um documento muito bacana, no 139, 2:15, que é a parte que eu li para vocês, para quem quiser ver no livro, tá? Então, Jesus teve outras conversas e novamente ele vai se sentir perdoado quando eles se encontrarem lá no Mar da Galileia, que nós vamos ver na sequência aqui das leituras. Marcos. Lilian, você sabe de onde veio essa lenda, então, de cruz de ponta cabeça? Olha, eu não sei, parece que tá na Bíblia, Cida, tá na Bíblia? Ah, de acordo aqui com o Cida, tá na Bíblia. Olha, tem muitas histórias das mortes dos apóstolos. Inclusive, o Mel Gibson está fazendo um filme agora que vai mostrar tudo isso daí, que é a continuação daquele A Paixão de Cristo, e que ele vai decorrer sobre isso. Mas as histórias é uma mais cabeluda que a outra, tá? As histórias que estão nos anais da Igreja Católica são São a muito de tristes. Então, são terríveis. Não sei se foi Marcos que foi cozinhado vivo. E tem apóstolos que têm mais de uma história, tá? Então, isso dá para ver que não é fato, simplesmente são lendas, tá? Então, Tiago, por exemplo, Tiago menor foi atravessado por uma lança, que esse aí pode até ser, mas não era Tiago menor, era Tiago irmão de Jesus, porque esse Tiago era o Tiago que era o bispo da igreja cristã de Jerusalém, que era o irmão de Jesus, né? Uhum, Mas tem Bartolomeu, Bartolomeu foi escarificado. Escarificado a pele dele foi tirada inteira com ele vivo. Inclusive tem igrejas na Itália que você vai que tem ele segurando a própria pele. Bartolomeu, né? Segurando a própria pele como se fosse uma túnica, né? Então as histórias é uma mais cabeluda que a outra. Eu, sinceramente, se você ver no livro de Urântia, fala não como, né? Mas aonde morreu cada um deles, e em nenhum momento fala de algo muito tão terrível assim, né? chamativo. Então, Mas eu ser entendo que crucificado já é bem terrível, né? mais crucificados foram, eu acho que foi Felipe, né? Foi crucificado pelo livro de Urântia, tá? Felipe e Pedro foram crucificados, pelo menos esses dois. Se bobear, tem mais um. Mas e depois os outros de outras maneiras, inclusive tem uns que só diz que foi morto, não sei aonde, mas não fala como foi morto. Então eu entendo que essas histórias são mais histórias, acabaram sendo lendas, né? Que foram criadas, assim como várias relíquias da Igreja Católica são lendas, né?
Então tem um monte de coroas de Jesus Cristo, né, em vários lugares e várias igrejas diferentes. Aí você fala assim, não, legal, qual coroa é a coroa? Porque só pode ser uma, certo? Só pode ser uma. Então qual é a verdadeira? Não se sabe. Então tá cheio dessas histórias. Então, de repente, o apóstolo que foi tirado a pele não foi tirado a pele. Foi só Eu, uma eu, eu, história eu, para. eu conjecturo para mim que nenhuma dessas histórias é verdadeira, tá? Nenhuma. Todas elas foram criadas para serem espetaculares mesmo. E acabou ficando uma coisa interessante, né? Porque as histórias, querendo ou não, elas são de alguma forma bonitas, porque mostra alguém se entregando de todo o corpo e alma uma mensagem, né? Um, um evangelho, né? Então acho que assim o a mensagem e o poder social que foi tentado tentado ser dado com essas histórias é algo louvável, né? Independente da história ser real ou não ser real. E o que é dito sim no livro de Dante é que até nas arenas dos leões lá em Roma, onde a mulher de Pedro foi jogada, eu acho que no dia seguinte da crucificação de Pedro, os cristãos eles aceitavam essas coisas de maneira de cabeça erguida, vamos dizer assim, né? Então isso já é inspirador. Eu acho que essas ações inspiradoras da época da perseguição é que talvez motivaram a criar essas histórias, que são outras histórias inspiradoras também, né? De, de aguentar uma perseguição, aguentar talvez sofrimentos, né? Eu só corrigindo uma questão aqui que a gente tá. Não é na Bíblia, tá? Que tá que Pedro foi crucificado cabeça para baixo, mas é na tradição da igreja, né? Da Igreja Católica, no caso. Uhum. Que alguns, é uma tradição, alguns contaram, historiadores contaram essa história, mas não tá na Bíblia, tá? Então, mas no livro de Urante ali a gente viu que não, né? E então é essa a questão. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa? Ah, eu queria fazer mais um comentário sobre essa parte. Quando Jesus falou para Pedro, eu vou colocar de novo aqui quando Jesus falou para Pedro, que eu achei interessante, porque Jesus começa a falar um pouco mais. E depois a questão, gente, como que uma pessoa pode em 5 minutos falar sobre o passado, o presente e o futuro? Ele fez isso com Pedro e ele falou, parece que com o Tiago, irmão dele, por 3 minutos, sobre o passado, o presente e o futuro. Eu digo, o que que a gente consegue falar em 3 minutos? Eu fico assim, bastante. Eu digo, será que enquanto eles conversavam, o tempo passou diferente? Só pode ser. O tempo passou diferente e eles puderam falar muito mais coisas, né? Porque 5 minutos parece tão pouquinho. Mas eu quero colocar aqui que ele fala assim, né? Acho que é a última frase aqui. Ele diz assim: Prepara-te, Simão, portanto, para a batalha de um novo dia, para a luta contra as trevas espirituais e as dúvidas malignas das mentes naturais dos homens. Então, ele chama Pedro, né? Ele convoca o Pedro para essa batalha. Batalha. Ele fala 2 vezes na frase: batalha e luta contra as trevas espirituais e as dúvidas malignas das mentes naturais dos homens, né? Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso. Por que que Jesus colocou tanta ênfase, é, que essas dúvidas seriam malignas, né? Mas que seriam naturais. Para mim, isso assim, me
me provocou uma certa interrogação, sabe? Isso que Jesus colocou, porque parece assim tão, né, enfático, não sei, Yara. Jesus conhecia Pedro como a todos, né? Então ele estava falando com Pedro como um pai com um filho que conhece o filho e sabe que o filho tem suas fraquezas. Mas eu ainda vejo aqui uma integração quando ele fala, né, das mentes naturais. Quer dizer, isso pode ocorrer. E talvez Pedro, aos olhos de Jesus, não tivesse tão preparado, né? Naquele momento em que ele negou Jesus, mas que era um momento para ele se preparar, tomando consciência e se apropriando mais dos elementos e das fraquezas que ele teve, para que isso pudesse ser tratado por ele agora, né? Depois disso, com mais responsabilidade, com mais aprendizado mesmo, né? Com mais transformação. Foi um convite, E né? tanto, E tanto. legal. Se prepara porque ser humano é isso mesmo, mas E foi, prepara-te para foi um essas aviso para trevas ele, espirituais, tanto né? dele mesmo, para ele mesmo se questionar, né? O Pedro mesmo se questionar, né? É, De que é, aquilo que ele estava sentindo, né, não era muito bom. e assim, Ia ser uma batalha, né? Diária. quando a gente se permite aí nos nossos infernos, é quando a gente vem com mais caminhos de integração interior que nos transformam e nos levam a nos tornar melhores, né? Então, acho que foi mais nesse sentido. Eu me lembro que minha mãe, ela falava assim comigo, você é a filha que mais parece comigo. Mas ela falava também que, por isso mesmo, ela tinha algumas preocupações comigo e que eu estivesse bem consciente dos olhos dela, a clarear ali, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é estimulante. Uma mãe ou um pai que fala isso com uma certa assertividade está semeando transformações nos filhos, né? Sim, Em mim, verdade. semeou. Legal. Egli? Eu entendo assim que Jesus quis dar exatamente isso aí que a Yara também está falando, dar uma orientação pela característica, pelo caráter do Pedro, que ele era um líder, né? Tinha uma oratória muito efusiva, muito forte e também um tanto um- ele era um tanto impulsivo, né? Até com as palavras, logo ele. Então, assim, ia ter muitas adversidades nesse sentido e muitos crentes, né, assim, ou muitos seguidores talvez poderiam duvidar do jeito dele, aí haver muitas dúvidas, né? Então, eu acho que é alertando mesmo para a missão dele, que ele ia encontrar muitos Uhum. opositores em relação ao que ele ia estar falando, porque ele foi um líder muito, né, muito forte aí na sua exposição, na sua oratória e tal, então possivelmente deve ter alertado também sobre as resistências que ele ia encontrar, né? Que seriam as dúvidas entre todos os crentes ali que possivelmente ia ter. Obrigada, Egli. Daniela? Eu vi as palavras de Jesus como se fosse simplesmente um realinhamento de propósito com relação ao Pedro. Primeiro, por causa do estado que ele ficou, tirou ele do propósito. E Jesus, como o próprio Criador do mundo e nosso, ele sempre ensinou que essa batalha e essa luta, ela existe.
ela existe enquanto a gente, como humanos, a gente está batalhando, lutando contra esse nosso lado animalesco, né, para poder divinizar a nossa mente, nos humanizar, nos divinizar a nossa mente, tudo. E o que ele fez, na verdade, foi só um realinhamento de propósito. Por quê? Porque ele juntou esses apóstolos para quê? Para ajudarem ele na revelação do Pai. Então, quando ele chega alertando ele, olha, tudo bem, você já está aqui nesse estado, mas olha, já te perdoei. Retorna para isso aqui porque você tem uma batalha para lutar, uma luta que são que é o natural do planeta. Essa luta das mentes naturais, é a dúvida, é a falta de fé, é essa coisa. Então, o que ele fez, na verdade, foi emanar ali, trazer ele para ele de volta para o propósito que momentaneamente ele esqueceu devido a essa bagagem emocional, a tudo que ele sofreu e aquela coisa de culpa, de traição, de tudo aquilo que ele sentiu, indigno, e pronto. E foi só isso mesmo, assim, não teve. Agora, esses 5 minutos aí é que fica assim meio enigmático, porque a gente realmente não sabe como é. Em 5 minutos eu não terminei nem, comecei nenhuma introdução. Aí é uma coisa que fica também nessa coisa, nesse clima de mistério. É, Enfim, para ele tudo é possível. é. Que dá a impressão, assim, que os apóstolos, quem sabe eles tenham. Eu já viajo, né? Quem sabe eles tenham. Como é que posso dizer aqui? Eles ficaram ali junto com Jesus, mas acho que no tempo moroncial. Daí para nós passou 5 minutos e para eles pode ser que passou um pouco mais. Porque, olha, tem que ser bem resumido para ter uma conversa de 5 minutos e falar do passado, do presente e do futuro. Leopoldo? Deixa, Nem deixa tanto, eu só Lívia, falar, nem tanto. Leopoldo, deixa eu só falar uma coisinha, aproveitando essa fala da Lilian, é que Fique à Jesus vontade. estava no. Obrigada. O Jesus estava no corpo moroncial, então ele imprimiu na alma deles, né, na consciência deles. Então, a quantidade de informação veio moroncial, do tempo que Jesus estava, e não do tempo da Terra. É possível, é possível. Sim, eles absorveram consciencialmente, porque a consciência absorve muito rapidamente É, qualquer estado elevado de consciência, basta estar. Como eles tinham conhecimento, né, da frequência de Jesus, e Jesus estava num outro plano, então foi isso que aconteceu, eu acho. acho que sim, porque é essa palavra, frequência. Acho que entrou na Uhum. frequência de Jesus ali e o negócio foi. E entrou na alma deles, e por É, isso 5 minutos poderia valer tipo um tempo bem maior. é verdade. Legal. Obrigada, Ivanildo. Agora, Leopoldo. Ah, tá. É o seguinte, a gente tem que notar que as informações que Jesus sempre passou os apóstolos, ele na carne, ele falava da parte material, mas ele também falava da parte espiritual, né? Todas as informações que Jesus passou, a gente, apesar, por exemplo, de não ter nada escrito, mas a gente tinha as informações dos dois lados, a parte material e também da parte espiritual. Se a gente for analisar os detalhes, a gente chega a esse consenso. E, na realidade, o que ele estava passando, Pedro, né, nesses 5 minutos, foi justamente isso. Você tem que preocupar com o seu lado material. O que vocês vão passar não vai ser muito fácil, né? E também se preocupar e buscar a força, a energia que vocês vão precisar justamente no lado espiritual, né? Através das orientações que eu passei para vocês, vocês sabem que vocês têm essa condição e essa força e essa energia para vocês buscar aquilo que vocês realmente vão precisar pelo lado espiritual, né? E ele conscientizou o Pedro, que o Pedro seria aquele que tinha mais eloquência, né? O que seria, na realidade, o
que passaria as mensagens, e nesses 5 minutos foi praticamente o que Jesus passou para ele. Você prepara o lado material, mas você sabe que você consegue as energias, as forças que você vai precisar, assim como também todos os outros. Moeda ela tem dois lados, né? O lado material, mas ela também tem um lado espiritual. Legal, Obrigado. muito obrigada. Mais alguém quer conversar? Dar a sua opinião ou perguntar alguma coisa? Maria Alana, você quer falar alguma coisa? Você abriu ali, abriu o microfone? Acho que não. Então vamos continuar. Quem gostaria de ler? Se ninguém quiser, eu posso ler. Ah, obrigada, Marcos. Pode É, começar. vamos lá. Desculpa o barulho aqui das mãos. Vamos lá. A primeira aparição aos apóstolos. Pouco depois das 9 horas, naquela noite, depois da partida de Cleopas e Jacó, enquanto os gêmeos Alfeus confortavam Pedro e Natanael, queixava-se de André, quando os 10 apóstolos se encontravam ainda reunidos na sala de cima, com todas as portas fechadas com o ferrolho, por medo de serem presos, o mestre, na forma moroncial, subitamente apareceu, em meio a eles, dizendo: Que a paz esteja convosco. Por que tão amedrontados quando eu apareço, como se estivesseis vendo o Espírito? Não vos disse sobre essas coisas quando estive presente entre vós na carne? Não vos disse que os sumos sacerdotes e os governantes me entregariam para ser morto, que um de vós me trairia, e que ao terceiro dia me ressuscitaria? De onde, pois, vêm todas as vossas dúvidas? E para que toda essa discussão sobre os relatos das mulheres, de Cleopas e Jacó, e mesmo de Pedro? Por quanto tempo ireis duvidar das minhas palavras e recusar a acreditar nas minhas promessas? Interrogação. Mas agora que me estáis vendo de fato, acreditareis? Mesmo agora, um de vós está ausente. Quando estiverdes juntos novamente, e depois que todos souberem, com certeza, que o Filho do Homem ressuscitou da tumba, ide então até a Galileia. Tenhais fé em Deus, tenhais fé uns nos outros, e assim entrareis no novo serviço do reino do céu. Eu permanecerei em Jerusalém convosco, até que estejais prontos para ir a Galiléia. Deixo a minha paz convosco. Fecha aspas. Depois de haver-lhes falado, o Jesus monossel desapareceu instantaneamente da vista deles. E todos caíram com os rostos no chão, louvando a Deus e venerando o Mestre, que havia desaparecido. Essa foi a nona aparição moroncial do Mestre. Ponto final. Obrigada, Marcos. Essa é mais curtinha, mas tem uma. Vou até deixar o texto. Mas eu acho assim, Lilian,
É fenomenal o final aqui, como os seres, né, intermediários, Aham, eles fazem uma ênfase assim, né, que Jesus ele desaparecia, né? aham. Sempre falam isso, né? Aparecia e desaparecia. Desaparecia instantaneamente, puf, né? Aham, E tipo, não é assim, que nem o pessoal acredita hoje em dia, né, que Jesus passou vários dias aqui e andava de lá para cá, tal. Não tem isso, né? Ele fazia desaparecer no ar, é né? Não é impressionante. isso. Mas o pessoal acha que ele ficou aqui no planeta andando de lá para cá. Não acha também? Sim, verdade. E eu acho incrível essa ênfase que eles dão em todas as descrições, que ele desaparecia, simplesmente. É, É como se de eles repente. estivessem dizendo toda vez, ele não ficou aqui. É, Ele não e ficou, eu, ele não ficou, ele não ficou. é, e na sequência vai mostrar onde ele ficou. E subitamente ele aparecia, né? É muito incrível. É, Você me coloca, subitamente ele é. surgia. É incrível isso, é fantástico. Leopoldo? Não, eu falei aquela hora e minha mão ficou agarrada aí. Ah, tá. Desculpa. Não tem problema. Daniela? Então, o que eu acho interessante dessa parte assim, que eu capto, eu fiquei pensando sobre a personalidade de Jesus, porque o modo como ele fala, né, que ele chegou, apareceu para todos os apóstolos. Aí a primeira pergunta que ele faz: e aí? Aí o pessoal não estava duvidando das mulheres e tudo? Ele não deixa escapar nada. Ele fala: tá, mas e aí? Olha, apareceu aqui. Até quando que vocês vão duvidar? E esse negócio com as mulheres? E até com Pedro? E tal. Tipo assim, ele não deixa escapar nada. E tem um momento, muito antes disso daí, que ele tá num sermão, tá dando um sermão e tudo. E ele fala assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Eu acho assim hilário, né? Eu até falei, olha, Jesus, assim, falando assim, pra gente na nossa interpretação, nossa, mas ele é o Criador, ele é uma fonte de amor, de paciência. Cara, ele fala assim, até quando vou ter que suportar vocês aí? Até tiveram opiniões, falaram assim, não, mas aí é porque era o Jesus homem, era o Jesus homem. Só que Jesus aparecendo agora, ele não tem o Jesus homem, Jesus experiência de homem, ele já está ressuscitado. Mas me parece uma característica realmente da personalidade deste Micael. Ele é assim, olha como ele fala. Sim, esse negócio aí, eu tô aqui, vocês vão duvidar até quando? E esse papo que rolou aí dessas. Vocês estão duvidando até das mulheres, até pro Pedro sobrou, sabe assim? Tem um negócio assim marcante assim na personalidade dele que Dani, eu acho assim super, entendeu? Eu acho ele assim, sincerão, sabe? Assim, se fosse um meme, Jesus sincerão, ele é desse sincerão. Aquele de apontar o dedo, né? Apontar o dedo e falar, até quando? Putz, que saco. É. É porque era o Jesus moroncial ainda aqui também, né? Se a gente for ver. Esse Jesus era o moroncial. Mas Ele já nas estava em outra morôncias, vibração, né? é, é verdade, outra vibração. E, então tem essa também. Mas atualmente, né, ele é espiritual, mas ele harmoniza ali o Deus homem e o Deus homem e o Deus e o homem. A parte de Deus e a parte homem. Toda a experiência que ele teve, né? Lilian, mas ele nessa aparição dele, nesse nível mononcial, ele não já está assim, digamos assim, fora desse negócio de estar dominando esse lado homem dele, já conseguiu círculos, ele já conseguiu tudo,
ele já ressuscitou, ele estava aparecendo ali, não estava mais nessa vibração, tô medindo aqui, tô pesando o Jesus homem e o Jesus criador do universo. Ali ele já apareceu na figura de que ressuscitou como o criador e estava aparecendo para suas criaturas, não era isso, não? Ele, na realidade, ele já tinha essa, como você diz, essa personalidade aqui, porque Jesus, ele incorpora o homem, né, a experiência humana que ele teve. Eu vejo assim. E como moroncial, e essa experiência moroncial que ele está fazendo. Ele está fazendo uma experiência moroncial. Existem outras experiências que ele faz, vamos dizer, além dessa, que para nós é um mistério, da impressão que Jesus está em dois ambientes ao mesmo tempo. Como Deus, ele está fazendo alguma coisa, com Jesus moroncial, ele está aqui conosco, sabe? Então, pode ser também que ele tenha agido assim. Mas eu acho que é, você tem que, às vezes, ser assim com as pessoas mesmo. Porque tem gente que só entende você falando de uma maneira assim mais, né? Mais firme. Olha, como é que vocês estão duvidando ainda, né? Como é que falar dessa maneira para ver se a pessoa entende. E eu acho que só assim eles acordaram. Né? É uma maneira amorosa, a gente não sabe. Ele falou assim com essas palavras, mas Jesus tinha um tom que a gente não conhece esse tom, né, dele, o tom da voz dele, a harmonia que ele transmitia na voz, diz que era uma coisa muito assim, principalmente para os apóstolos, né? Era bastante convincente. E esses apóstolos tinham que ouvir isso de Jesus, para que eles tomassem uma atitude e realmente saíssem daquilo que eles estavam, da dúvida e tudo, né? Eles tinham que ouvir isso de Jesus. Então, foi isso que eles ouviram, porque muitas vezes você fica, ai, não vou falar assim, porque quem sabe, né? Mas eu acho que foi isso que eles tinham que ter ouvido. Às vezes a gente e atualmente, né, como dizem outros, tem muito mimimi, mas a gente não sabe é aquilo que eu falo para você, como que Jesus pronunciou essas palavras, como que foi o tom de voz dele, né? Devia ser todo amor, como Jesus era todo amor. Foi uma bronca assim no amor, né? Uma bronca. Firme. Assim, olha, independentemente do tom, por exemplo, vamos imaginar que foi uma coisa bem meiga. E aí, até Não, quando você não, eu acho que não foi assim. Não não deve ter tem sido como, assim. o negócio babado é esse mesmo, galera, velho, tipo, ó, e aí, como a gente A quer, gente imagina assim, né? Mas agora eu tenho a esperança de ver isso realmente nas Morôncias, como se fosse assim sabe, como é que a gente fala? Se a gente fosse a gente ver realmente o que aconteceu, como se fosse numa televisão assim, mas um reality, né? a É um retrospectiva. reality do que realmente, do E com como Jesus certeza, falou. Ah, eu quero ver isso, isso, com gente, como se a gente certeza pudesse tem esse voltar no detalhe. Eu tempo. quero Com ver certeza. Jesus falando até quando eu vou ter que suportar, porque eu quero Isso, imaginar qual tom, né? Quando, meus amores, eu vou ter que tolerar vocês, até é, quando? Ivanil. Tem uma coisa que a gente não para pensar, que é o que é emoção e o que é sentimento, né? Eu sinto que Jesus nunca agiu com emoção. Emoção é humana, embora ele tenha participado dessa experiência humana, ele sempre entrou dentro do amor pelo Pai, que é uma frequência elevadíssima e diferente de emoção. Então, quando ele agia dessa forma, falando a verdade, sempre era dentro do amor. E aí era direto.
né? Coisa que nós deveríamos meditar mais sobre o que é emoção e sobre o que é amor, sobre o que é sentimento. Então, eu penso que ele vivia dentro dessa casinha do amor eterno. E nunca a emoção como nós, né? Como acho que foi a Lília que falou, não tinha mimimi. Os mimimizentos vivem dentro da emoção. E aí, dentro da emoção, a gente acerta e erra. E ele não, ele vivia dentro do amor e aí a verdade era amorosa. Era aí que ele fluía. Penso dessa forma, não sei se estou certo ou errado. Mas eu venho meditando muito sobre essa questão da emoção, porque a emoção ela acaba mascarando a verdade. E aí a gente deixa de falar quando necessário, ou né, sobre uma emoção a gente fala errado. Então eu penso que a gente tem que meditar mais nas ações de Jesus e como elas agiam, que a casinha do amor é uma e a casinha da emoção é outra. E ele vivia no amor, então ele falava a partir do amor, e o amor era paf, puf. Isso assim. Joia, obrigada, Ivanil. Caio? Não, eu sei que parece estranho para todo mundo aqui, assim como eu acho que parece estranho para qualquer um que vê numa série ou mesmo na Bíblia, né? é, Jesus falar essas coisas, né? Inclusive, eu acho que é no Evangelho de Mateus, que acho que umas 4 vezes aparece. Até quando eu vou aguentar vocês? Não sei o quê. Ou seja, não sei se foi falado 4 vezes, mas com certeza para estar 4 vezes lá é porque impressionou, né? Esse dito. Mas eu, sinceramente, acho que a missão de Jesus aqui, se lembra, ela era dupla, né? Uma era dar a mensagem, mas a outra era ele viver a vida de uma pessoa, de um ser humano, como o ser humano é. E é dito no livro de Urântia que Jesus sentiu tudo o que a gente sente. Todos os tipos de aflições, de emoções, de tudo ele sentiu. Então, eu sinceramente acho que essas vezes que de repente parece que ele saiu da caixinha ali do que a gente espera, eu acho que foi sincero, e era parte do aprendizado dele, era sujeitar essas coisas, né? A um guiamento maior que ele tinha, obviamente, de saber utilizar isso de maneira melhor, mas era extravasar, né? Isso porque o valor estava no sentir e no vivenciar aquilo, tá? Que aquilo tinha um valor para ele, tá? E óbvio que deixava mais autêntica também a expressão dele, né? Mas, sinceramente, eu acho que para ele tinha um valor enorme, às vezes, ter as coisas fugindo um pouquinho do controle, indo pro lado emocional, tudo. Para a gente é meio estranho, mas para ele eu entendo que aquilo teve um valor espiritual muito importante. Obrigada, Caio. Yara? Eu tenho a impressão de tudo que eu construo com os estudos durante, que é onde eu tenho mais profundidade, né? E olha que não tenho assim, né? Mas eu posso compreender e criar aqui dentro de mim uma compreensão de que Jesus foi coerente e autêntico. E se a gente pensar bem na experiência humana, e Jesus experimentou a condição humana, como lembra o Caio, as circunstâncias e a emoção, o sentimento, tudo isso faz parte do humano. Veja bem, quando nasce uma mulher, né? Quando nasce uma criança, quando uma mulher vai parir, ter um filho, uma filha, naquela extrema experiência do nascimento, a mulher né? E isso é compreendido por toda a humanidade como algo extremo e autêntico e coerente. O bebê, quando nasce, ele não nasce
felizinho ali, né? Ele aquela coisa para que a vida que habita dentro, diante daquela experiência vital, possa ser expressa tal como é essa experiência. Então, essa coerência, né, ela é muito vasta. Depende da extremidade onde a gente se encontra. Depende do absurdo que você esteja testemunhando ou que esteja sentindo na pele. Eu imagino que Jesus foi assim. E que passava rapidamente por outras situações. Uma vez que ele expressava, que ele tocava e que ele chegava até as pessoas que ele conseguiu chegar, né? Então, eu compreendo e acho muito bonito essa emocionalidade humana sendo autêntica e amorosa ao mesmo tempo, né? O amor não é sempre suave, meigo. Ele é capaz de travessias. Ele chega onde for. Imagina se eu estou aqui conversando com vocês, de repente entra um cachorro aqui e me morde. Eu estou aqui falando, oi, gente, tá tudo, né? Tá passando tudo na paz, segurando. Ah, Ana, seria a primeira coisa que eu faria, né? Faria gestualidades completamente diferentes, divergentes, coerentes e autênticas. Então, isso é amor. Isso também é amor, né? Há amores mais tranquilos, menos inseguros, se tudo estiver bem, na segurança. Obrigada, Yara. Daniela. É exatamente isso que eu acho assim interessante, o modo como eu me conecto com essas histórias de Jesus, porque assim, a maioria de nós a gente vai para aquele lado assim, eu me apego mais com os ensinamentos assim de amor, aquela coisa mais assim que a gente está mais engessado, entre aspas, acostumados a ir por esse lado da percepção. Mas quando eu vejo assim esse Jesus autêntico, esse Jesus sincero, esse Jesus que viveu humano e tudo, é que eu extraio assim a maior coisa, porque assim, você imagina a situação, todos ali num caos, a situação dos apóstolos, de tudo, a situação horrível, saindo os burburinhos, as fofoquinhas, os conflitos entre eles e tudo. E para mim, é porque é da minha natureza, tá? Eu sou uma pessoa que eu sorrio das minhas próprias tragédias. Se tiver morrendo alguém aqui, eu vou dar um jeito de dizer, não, a pessoa tá morrendo, mas eu vou sentir alegria bem aqui, nem que seja uma lasquinha, um negocinho que eu não consigo, da minha natureza. Eu tenho que procurar alguma coisa para eu sair daquele negócio mórbido e, enfim, extravasar. E eu acho tão humor, assim, para mim, eu vou botar o nome humor, que é a primeira palavra que vem. Porque, assim, ele chega e ele vê tudo assim, aí ele vai e fala assim com a naturalidade, ele não deixa escapar nada. E ele com aquela sinceridade dele, ele, meu Deus, e essa fofoca do Pedro, e não sei o quê. E se não acalma, entendeu? Como se tá surgindo, tem uma bomba atômica explodindo e ele aparece, solta, fala também, como eu falei do que o Caio também frisou, porque ele era humano e tudo até quando, até, sabe, assim, se torna assim engraçado, entendeu? Você vê assim o senso de desprendimento também assim com a própria vida, assim, ele não tá nesse drama louco, ai meu Deus, o mundo, sabe assim, que se torna um ensinamento assim que às vezes a gente deixa assim, não é que deixa escapar, mas é porque fica assim meio assim que apagadinho, mas é porque tem um ensinamento assim tão assim relevante nessas aparições dele, nessas falas dele, que eu fico assim, caramba, é muito assim, é muito interessante você ter contato com uma personalidade assim que é criador do mundo, que está experienciando, e olha como ele reagia, olha como ele falava, olha o senso de humor dele, parece assim um senso de humor assim meio sarcástico, entre aspas, assim, não sei, sabe? Mas é eu gosto dessa parte, assim, quando fala assim, eu fico assim, eita, que massa. Obrigada, Daniela. Leopoldo.
a gente tem que aprender, né? Eu tô ouvindo todo mundo falar, todo mundo realmente, só um segmentozinho aqui. A gente tem que aprender, ou tentar aprender, né? Aquilo que Jesus falou, o que ele deixou, né? Porque tem coisas que a gente, se a gente for parar para analisar, a gente não consegue em 10 minutos, 15 minutos, uma hora, aceitar aquilo ou receber aquilo que na realidade ele nos passou, não é? Tem coisas que Jesus falou, que a gente tem conhecimento, que se a gente for analisar, a gente fica dias em cima de uma palavra só. Tem frases de Jesus Cristo que dá congresso, não é? Porque cada um analisa de um jeito. É tão perfeito, aquilo que ele deixou é tão perfeito, não tem como falhar nada que, na realidade, a gente demoraria dias, meses e, dependendo, até anos. Porque os ensinamentos que ele deixou são muito perfeitos. São cálculos assim que não tem como a gente nem começar a pensar, né? Só um exemplo. Quem nunca pecou, dá a primeira pedrada. E aí? Né? Quem nunca pecou, dá dê a primeira pedrada. Isso aí, se a gente for analisar, ou gente, é pano para manga para muito tempo. É coisa muito perfeita, é uma coisa muito integral, não é? Então, eu estou assim vendo cada aquilo que cada um fala, a gente vai somando, vai somando, vai somando, vai chegando assim, então que não é fácil, não, né? A gente tem que pronto, não tem como, mas a gente tem que se preparar, né? Porque os ensinamentos são muito profundos mesmo. Obrigada, Leopoldo. Caio. Só para relembrar também, outra possibilidade aqui, tem um lugar no livro de Dante, aí eu não lembro qual, que Jesus fala que ele ficava surpreendido com a falta de humor que os hebreus tinham, que faltava humor nos hebreus. Então, não sei até quanto até quando eu vou te aguentar vocês, etc., tinham uma pitada de humor ali, que de repente não foi compreendida do modo mais correto, né? Mas é uma coisa que Jesus fazia crítica e ele sentia muito. Eu acho que foi alguma viagem dessas que ele fez para a Europa e estava com alguém e aí ele comentou isso e está no livro de Dante.